Olá! Você já pesou o seu prato de comida? Você sabe o quanto você come? No vídeo de hoje vamos conversar sobre se pesar a comida é uma boa estratégia para perda de peso. Antes de começar, quero pedir para você se inscrever no nosso canal e não esqueça de curtir esse vídeo também. Pesar a comida pode ser uma estratégia de perda de peso? Sim, mas é preciso ter muito cuidado, porque cada pessoa lida com isso de uma forma diferente. Vou te explicar. Nós todos nascemos com uma capacidade de autorregular o nosso apetite. O que significa isso? Quando a gente é um bebezinho, a gente não come além do que a gente precisa. A gente nasce com uma capacidade de comer só o que é suficiente pra gente. Mas a gente vai crescendo, muitos de nós fomos criados que a gente tem que raspar o prato, comer tudo que foi colocado pra gente comer. E aí a gente começa a comer mais do que a gente precisa, por N motivos. E qual é o problema disso? Bom, é que daí a gente passa a não perceber o quanto a gente come. Vou te dar um exemplo. Em um rodízio de comida japonesa, muitas vezes você já está saciado, mas a comida está tão gostosa, começa a vir, esse eu ainda não comi, e quando você vê, você já está com aquela sensação de empachamento, de que passou da conta do quanto você ficaria saciado. Você já teve esse sentimento? Pois bem, isso é muito comum. E a gente acaba comendo mais, várias vezes ao dia e em várias refeições também. Se esse for o seu caso, eu vou te dar já a primeira dica do vídeo, que é prestar atenção no que você come e enquanto você come, sem necessariamente pesar a comida em um primeiro momento. O que significa isso? Quando você for em um restaurante, por exemplo, montar o seu prato, ou mesmo na sua casa, né? Que colher que você usa para se servir? Normalmente a gente tem em casa uma colher de sopa, uma colher de arroz que a gente chama, que é a colher de servir, né? E muitas vezes a gente vai colocando a comida no prato até encher esse prato, sem prestar atenção no quanto a gente colocou. Se esse for o seu caso e você estiver pensando em uma perda de peso, em um emagrecimento, talvez seja interessante começar a pesar a comida sim. Outro exemplo que eu vou te dar. O quanto você coloca de comida em uma mesma colher pode interferir, mudar a quantidade de calorias que você come. Você já pensou nisso? Outro exemplo. A nutricionista te passou. Olha, você vai comer uma colher de sopa de pasta de amendoim com a banana no lanche da tarde, por exemplo. Aí você vai lá e pega aquela colher caprichada de vó de pasta de amendoim. Só que no seu plano alimentar, a nutricionista contou o quê? Uma colherzinha rasa de pasta de amendoim. A colher que a gente calcula que tem mais ou menos 90 gramas, no seu caso, pode ser que tenha chegado quase a 200. E são calorias que não estavam previstas no seu plano alimentar. Então, talvez, também, se esse for o seu caso, pode ser interessante pesar a comida e ficar atento a essa quantidade que você está se servindo, tá? Porque isso pode impactar na sua perda de peso. Bom, agora, para os pacientes, para quem fez a colocação do balão intragástrico, realizou o procedimento, né? Fez a gastroplastia, a sutura, ou realizou a aplicação do plasma de argônio, um pouquinho diferente, eu vou te explicar por quê. Logo após cada procedimento, a gente faz uma dieta bem restrita, tem vários vídeos aqui no canal, caso você queira ver também. E aí a gente começa com a porção de 50 ml a cada 30 minutos na primeira semana. Aqui no Núcleo a gente conversa muito com os pacientes sobre a importância de sentir a fome e de se sentir saciado. Então, além de comer a quantidade certa, tem que comer devagar para sentir essa saciedade. Conforme a gente evolui a dieta, a gente passa para a dieta pastosa e é quando eu peço para os nossos pacientes começarem a pesar a comida. Ou então, quem não tiver a balança, começar a medir sempre com o mesmo padrão de colher, tá? Por que isso é importante? Porque o nosso cérebro ele ainda tem uma consciência, uma memória do quanto a gente comia antes de fazer os procedimentos. Qual que é essa memória? Aquela que eu falei no começo do vídeo, de encher um prato de comida, certo? Só que após o procedimento, seja para o nosso bem-estar com o balão, seja para garantia do processo que a gente realizou, para não perder os procedimentos, a gente precisa sim seguir uma quantidade certinha,
tá? Isso é muito importante a gente acompanhar. E aí, nesse caso, eu peço para quando o paciente tem a balança, pesar os alimentos, como eu falei. Claro que a quantidade de comida que a gente come no primeiro mês, após a realização dos procedimentos, ela é menor. E ela tende a aumentar conforme a gente aumenta os gastos, né? Nossos gastos de calorias, a gente aumenta a atividade física, começa a fazer exercícios mais intensos. Então, essa quantidade que a gente vai colocar no nosso prato, ela vai aumentando também. E nesse caso, pesar os alimentos pode ser interessante também. Bom, falei então que é muito importante a gente ter essa consciência. Pesar os alimentos é interessante sim para perda de peso. Mas quando a gente tem que parar de pesar os alimentos? Quando a gente só consegue comer se você pesar. Qual que é o problema disso? Que daí você deixa de sentir a saciedade do seu próprio corpo, que é o que a gente tanto busca quando a gente faz os procedimentos de emagrecimento, tá? Então, é importante a gente saber o momento de ter mais autonomia e de começar a ver o nosso prato, o quanto a gente come, sem precisar da balança eternamente ao nosso lado. Gostou do vídeo? Não esquece de curtir e também de compartilhar com alguém que possa se interessar pelo tema. Ah, e se você tiver sugestões de novos assuntos e de outros temas para a gente gravar mais vídeos, é só escrever aqui embaixo, nos comentários. Até mais!